Lembra quando nós dividimos todas as palavras da língua portuguesa em duas categorias? Os verbos e os nomes? O que é verbo? O que é nome? É tudo aquilo que não tem verbo. O que é verbo? É aquela expressão que contém, que contém um verbo. Tá? O verbo o aluno já sabe o que é de modo geral. Tá? Então o que é uma expressão nominal? É aquela que não possui verbo. Expressão oracional é aquela que possui. Então nós vamos pautar a aula de língua, de pontuação, a partir dessa dicotomia, a partir dessa visão, tá? Entre a expressão nominal e a expressão oracional. Beleza? Isso aqui é muito importante, pessoal. Então você tem de pegar bem isso aqui. Olha só, o que nós temos aqui? Eu enviei para vocês esta tabela. Tá? Os que não tiverem podem me pedir que depois eu reenvio, tá? Olha só, se vocês olharem bem, na primeira linha nós temos a seguinte pergunta: há verbo? Na coluna da esquerda, né, de frente para o monitor, nós temos não. Ou seja, nós temos aqui a vírgula sendo utilizada para isolar expressões nominal. Na coluna da direita, tu tens a resposta positiva. Há verbo? Sim. Ou seja, tu tens a vírgula sendo utilizada para isolar expressões oracionais. Pessoal, isso é muito importante. Por quê? Acompanha comigo aqui, ó. Olha só. Vamos trabalhar com esse tipo de questão, tá? Aquela que cobra o porquê do uso da vírgula. Olha só que interessante. Na frase, a cortina já havia caído. Entretanto, os figurantes ficaram mudos. A vírgula está sendo utilizada para... Pessoal, olha que interessante essa visão. Olha só que legal. A vírgula está sendo utilizada para... Olha só, eu tenho uma vírgula só sendo utilizada. Então eu vou pegar aquela receita, que eu chamo receita de bolo, tá? Eu chamo de receita de bolo. E aí nós vamos analisar. Olha só, primeira pergunta, há verbo dos dois lados dessa vírgula? Então, se for uma vírgula só, tu vai fazer essa pergunta, há verbo antes da vírgula e depois da vírgula? Olhando essa frase, tu vai perceber que nós temos verbo antes e depois da vírgula, não temos? Então, se nós temos verbo antes ou depois da vírgula, então essa vírgula está sendo utilizada por um aspecto oracional, beleza? Ou seja, fazendo o esquema da frase acima, ó, a cortina já havia caído, vírgula, essa última figura agora, essa figura que vai aparecer agora, ó, ela é um esquema da frase lá em cima em vermelho, tá? A cortina já havia caído. Aquele V ali, ó, nesse esquema, quer dizer o havia caído. Depois eu tenho a vírgula e o segundo verbo, que é o ficaram. Então nota, esta vírgula, o que ela está fazendo? Ela está isolando uma oração de outra. Olha que legal, pessoal. Se ela está isolando uma oração de outra, então a resposta só pode estar no lado direito da receita de bolo. Entenderam? Então a resposta pode estar aqui nesta coluna. Aí o que acontece? Tu vais nas alternativas, tu já elimina a letra A, isolar adjunto adverbial deslocado. Por quê, Denis? Porque a letra A está dentro do uso da vírgula para isolar expressões de âmbito nominal. Entenderam a lógica? Então já eliminei a letra A. Já eliminei também a letra B. Por quê? Porque o aposto está dentro também do uso da vírgula para isolar a expressão nominal. Já isolei também a Dinamarca, porque está ali, ó, marcar a elipse verbal. Então olha que legal, pessoal. Se houver vírgula antes ou depois dessa... Desculpa. Se houver verbo antes ou depois de uma vírgula, então essa vírgula está isolando uma oração de outra oração. Olha a lógica, pessoal. Olha que legal. Eu vou nas alternativas, eu elimino diretamente letra A, letra B e letra D. A resposta correta aqui só pode ser Canadá ou Espanha. Entenderam a lógica? É assim que nós vamos trabalhar, tá? Outra. Durante a apresentação teatral, os figurantes ficaram mudos. Olha só, de novo, nós temos aqui uma vírgula. E a pergunta, e o comando está perguntando, por que essa vírgula está sendo utilizada? De novo, eu faço um esquema, aqui eu tenho um esquema da frase. Olha bem, eu não tenho verbo antes da primeira vírgula, eu só tenho o verbo depois da vírgula. Ou seja, eu pego a receita de bolo, eu faço aquela pergunta, há verbo dos dois lados dessa uma vírgula? A resposta é negativa. Bom, se eu não tenho verbo dos dois lados, olha que legal, pessoal. Então, essa vírgula está sendo utilizada para isolar uma expressão nominal. Logo, a resposta está agora no lado esquerdo, na coluna esquerda da tabela. Eu vou às alternativas, eu isolo Canadá. Canadá não pode ser a resposta correta, porque Canadá está à direita, na coluna da direita lá, expressão oracional. E não pode ser Espanha também, porque a letra E está ali, ó. Isolar oração adjetiva está na coluna da expressão oracional. Viram que interessante? Ou seja, a resposta correta só pode ser Alemanha
Brasil ou Dinamarca. Canadá e Espanha eu já eliminei de pronto. Entenderam, pessoal? É assim que nós vamos trabalhar, tá? Eu acho bem mais didática esta forma. Beleza? Claro, nós vamos estudar uma a uma das regras de pontuação. Tu vai saber o que é adjunto adverbial deslocado, tu vai saber o que é o aposto, tu vai saber o que é oração, isolar oração coordenada e assim por diante. Mas essa forma aqui, eu acho ela bem mais interessante. Agora, pessoal, nós vimos aqui justificativas para o uso de uma vírgula. Aí é um critério. Agora, um critério semelhante. Quando a questão perguntar na frase Charles Darwin, que foi um importante naturalista do século passado, ficou célebre ao trazer ao mundo o evolucionismo. As vírgulas, olha bem, as vírgulas, as duas vírgulas, estão sendo utilizadas para... Vamos fazer um esquema. Olha bem, agora eu quero saber por que essas duas vírgulas estão sendo utilizadas. Eu vou pegar a receita de bolo, vou fazer a primeira pergunta. Há verbo, ou seja, há verbo dentro do espaço compreendido por essas duas vírgulas? A resposta, sim, há verbo sim. O verbo ser ali, ó, foi. Olha o verbo foi ali, ó. Bom, se eu tenho verbo, então a resposta está no lado direito dessa tabela. As vírgulas aqui nessa frase estão sendo utilizadas para isolar uma expressão oracional. Assim, eu já elimino Alemanha, porque ela está na coluna da esquerda, elimino Brasil, porque também está na coluna da esquerda, e elimino Dinamarca, porque também está na coluna da esquerda. Beleza? Expressão nominal. Entenderam, pessoal? Só pode ser aqui, a resposta correta, Canadá e Espanha, uma dessas duas. Agora vamos fazer o contrário. Charles Darwin, um importante naturalista do século passado, ficou célebre ao trazer ao mundo o evolucionismo. As vírgulas estão sendo utilizadas para... Olha bem, eu tenho duas vírgulas. Notem que, fazendo o esquema dessa frase, dentro dessas duas vírgulas, eu não tenho um verbo. Então, olha só que legal, pessoal. Eu pego a receita de bolo. Há verbo dentro do espaço compreendido por essas duas vírgulas? A resposta é negativa, não tem o verbo ali dentro. Bom, se eu não tenho verbo, então essas vírgulas estão isolando uma expressão nominal. Se é uma expressão nominal, a resposta pode estar na coluna da esquerda. Nem olhe para a coluna da direita. A resposta está aqui dentro. Aí eu vou nas alternativas, elimino o Canadá, porque está na coluna da direita, e elimino a Espanha pelo mesmo motivo. Entenderam essa lógica aí, pessoal? Isso é muito importante, tá? Nós vamos trabalhar assim, ok? Então a resposta correta aqui só pode ser Alemanha, Brasil ou Dinamarca. Beleza, pessoal? Isso ajuda muito, tá? Só que tu tens de entender isso aí. Então, olha só. Tu tens essa tabela e a primeira pergunta, há verbo? Se a resposta for não, a vírgula está sendo utilizada para isolar uma expressão de caráter nominal. Se houver verbo, a vírgula está sendo utilizada para isolar uma expressão de caráter oracional. Então, nós vamos dividir a vírgula nesses dois campos. O campo nominal e o campo oracional, ou seja, verbos e nomes. Beleza, pessoal? Tranquilos? Vamos estudar agora uma a uma dessas regras aí, tá? Denise. Oi. Oi. Tá. Vamos lá? Então, olha só. Aqui nós temos um esquema do que nós vimos, ó. Então, nós temos a vírgula no aspecto nominal, está à esquerda daquela tabela que eu já te enviei, e nós temos a vírgula no aspecto oracional. Se for uma vírgula, olhem para o lado da esquerda, no nome ali, ó. Se a questão perguntar o porquê do uso de uma vírgula, tu vai fazer a pergunta, há verbo antes da vírgula e depois da vírgula? Se só houver verbo depois da vírgula, a resposta está na coluna esquerda da tabela. Se só houver verbo no lado esquerdo da vírgula, também. A vírgula está sendo utilizada por um aspecto nominal. Agora olha para a coluna da direita ali, ó, abaixo do V, verbo. Se a questão perguntar o porquê do uso da vírgula, beleza? Aí tu vai se perguntar, há verbo dos dois lados dessa vírgula? Se a resposta for positiva, a orientação da vírgula está no lado direito da tabela, beleza? Se forem duas vírgulas, tu vai fazer a pergunta, dentro do espaço compreendido por essas duas vírgulas, eu tenho verbo? Se a resposta for negativa, essa vírgula está sendo utilizada para isolar uma expressão nominal. A resposta está na coluna esquerda da tabela. Se a resposta for positiva, se houver verbo dentro do espaço compreendido pelas duas vírgulas, as vírgulas estão sendo utilizadas para isolar uma expressão oracional. E aí tu vai isolar somente para o lado direito dessa tabela. Beleza? Expressão nominal,
expressão oracional. Vamos lá então, vamos começar pelo lado direito, pelo lado esquerdo da tabela. A vírgula sendo utilizada por um aspecto nominal. Primeiro deles e o que mais cai em concurso, pessoal. Isolar adjunto adverbial deslocado, anteposto ou intercalado. Pessoal, é o que mais cai em concurso, beleza? No outono passado, os parlamentares viajaram à Europa. Adjunto adverbial de tempo. Imediatamente, o povo saiu às ruas para comemorar e as jogadoras, durante o torneio de vôlei, ficaram constrangidas com a situação. Nota, quando o adjunto adverbial estiver no meio da frase, sempre duas vírgulas. Ou duas ou nenhuma. Como assim nenhuma deles? Daqui a pouco eu te explico melhor, tá? Então, termo deslocado, termo virgulado. A primeira regra e a que mais cai no concurso. As jogadoras, durante o torneio de vôlei, aqui as vírgulas são utilizadas para isolar um adjunto adverbial deslocado, anteposto ou intercalado. Beleza? É o que mais cai em concurso, pessoal. Agora uma recomendação para ti. Os travessões. Quando é que se usam os travessões? Os travessões eles são muito usados semelhantemente às vírgulas. Quando houver duas vírgulas sendo utilizadas pelo mesmo motivo, eu posso substituir essas duas vírgulas por dois travessões. Por exemplo, nessa terceira frase aí. As jogadoras, travessão. Durante o torneio de vôlei, travessão. Ficaram constrangidas com a situação. Posso fazer isso? Posso. Eu posso substituir essas duas vírgulas por dois travessões. Ok? Ou vice-versa. Dois travessões por duas vírgulas. Neste caso aqui, legal a substituição. Tá? Observação. Pessoal, adjunto adverbial é o que mais cai em concurso. Por que ele é o que mais cai? Porque ele tem uma certa particularidade. Tá? Qual é a certa particularidade? Observa. Adjunto adverbial de curta extensão é facultativamente isolado por vírgula. Então, olha bem, no outono passado, vírgula, os parlamentares viajaram à Europa. Imediatamente, o povo saiu às ruas para comemorar. Imediatamente, vírgula, o povo saiu às ruas para comemorar. Olha só, o que é curta extensão, Denis? Que critério é que se utilizou para definir que um adjunto adverbial é de curta extensão? A única gramática que eu encontrei essa explicação foi na melhor gramática que eu já vi para concurso, que é a do Fernando Pestana. A gramática. Na página 733 tu vais encontrar. Acompanhe comigo a leitura. Observação. Como já explicado, a vírgula só será facultativa se o adjunto adverbial for de curta extensão. A maioria dos gramáticos entende que a vírgula é obrigatória quando o adjunto adverbial de grande extensão está deslocado. Mas agora a dúvida. O que é grande extensão ou curta extensão? Este é um dos mistérios gramaticais. Nenhuma gramática nunca explicou o que é curta extensão e o que é grande extensão. O que Fernando Pestana fez? Ele enviou uma dúvida para a ABL. A ABL é a Academia Brasileira de Letras. Bom, logo que lançaram o Tira Dúvidas, eu enviei algumas questões para a ABL. E na resposta deles havia erros de português. Então eu não dei muito crédito a isso, parei de enviar dúvidas para a ABL. O Fernando Pestana enviou essas dúvidas quando, à época, havia o Pachá. Eles me explicaram lá, né, no grupo do Bigode. O Pachá eu não conheço essa pessoa, entretanto, ela tem muita credibilidade, tem muito conhecimento e muita notoriedade no meio dos professores. Então disseram que esse cara é muito bom. Então o Fernando Pestana enviou nessa época, né, em que havia mais credibilidade, mais responsabilidade na ABL no tocante aos tira-dúvidas. Então o Fernando Pestana perguntou: olá, as gramáticas ensinam que adjuntos adverbiais deslocados de curta extensão podem ser ou não separados por vírgula. Exemplo, finalmente ela chegou ou finalmente ela chegou. Quantos vocábulos um adjunto adverbial deslocado precisa ter para ele não ser considerado de curta extensão e, consequentemente, ser sempre separado por vírgula? Resposta. Prezado consulente, uma locução adverbial com 3 ou mais palavras já não é de curta extensão e demanda obrigatoriamente a utilização de vírgula. Então, olha bem, adjunto adverbial de curta extensão, até 2 palavras, é facultativamente isolado por vírgula. Beleza? Adjunto adverbial de grande extensão, ou seja, 3 ou mais palavras, é obrigatório o uso da vírgula. Ok? É assim que tem sido cobrado em concurso. Certo, pessoal? Ou, assim tem sido cobrado em concurso, não. Deixe-me retificar. É assim que a ABL respondeu para o Fernando Pestana. Tá? Por que este meu zelo, esse meu cuidado em retificar isso que eu falei? Porque, infelizmente, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, elaborou umas provas com adjunto adverbial extenso, 4 ou 5 palavras, e ela não colocou vírgula. Tá, e aí, Denis?
Tchê, sinceramente eu não sei o que te dizer. Não sei mesmo, tá? É uma lástima isso, mas voltemos aqui ao slide anterior. Vamos nos ater ao que geralmente tem sido cobrado. Essas discrepâncias a gente discute depois com recursos. Infelizmente é assim, tá? Então olha bem, na primeira frase, no outono passado, a vírgula é obrigatória. Porque o adjunto adverbial tem 3 palavras. Tendo 3 palavras ou mais, a vírgula é obrigatória. Imediatamente, a vírgula é facultativa. Tanto no início da frase quanto no meio. O povo, vírgula, imediatamente, vírgula, saiu às ruas para comemorar. Certo? Nota, se houver um adjunto adverbial no meio da frase, 2 vírgulas ou nenhuma. Eu não posso tirar uma só, ou colocar uma só. No meio da frase, ou 2 ou nenhuma. Beleza, pessoal? Essa é a recomendação. Certo? Vamos lá agora. Então, o adjunto adverbial é o que mais cai em concurso. Dá uma estudada com carinho nessa parte aí. Depois nós temos o aposto. Outra regra muito cobrada pelas bancas. O que é o aposto? É um termo que esclarece, que explica, que sintetiza, que resume ou desenvolve outro, geralmente anteriormente citado, tá? Então, o aposto, de modo geral, o aluno já sabe o que é. É a explicação de um termo anteriormente citado. Por exemplo, Borges, grande escritor argentino, foi homenageado ontem. Quem é o Borges? Grande escritor argentino. Isso é um aposto. É difícil para a chanceler alemã, Angela Merkel, justificar o socorro financeiro. Quem é a chanceler alemã? Angela Merkel. Eu estou explicando. Então isso é que é o aposto. É um termo que esclarece um outro termo da frase, geralmente anteriormente citado, tá? Novamente aqui, eu posso substituir essas 2 vírgulas por 2 travessões. Beleza? Observem aqui, ó. Estudante de biologia, Ícaro foi à Espanha estagiar. Eu não vi isso em nenhuma gramática ainda, tá? Mas para mim é claro o uso dessa vírgula para isolar um aposto. Eu estou explicando quem é o Ícaro. Ícaro, estudante de biologia, ou estudante de biologia, vírgula. Ícaro foi à Espanha estagiar. Por que as vírgulas estão sendo utilizadas aí? Para isolar o aposto. O aposto explicativo, tá? Aposto explicativo sempre é isolado por vírgula. Beleza, pessoal? É o que mais cai em concurso também. Depois, isolar o vocativo. Quase não tem caído. Por quê? Porque é uma das funções sintáticas mais fáceis que tem, o vocativo. O que é o vocativo? É um termo que serve para chamar a atenção do meu ouvinte. Seja o meu ouvinte real, animado ou não, ou imaginário. Como assim, Denis? Amanhã todos trabalharemos, pessoal. Pessoal, amanhã todos trabalharemos. Amanhã, pessoal, todos trabalharemos. Então, essa expressão pessoal é chamada de vocativo. Por quê? Porque serve para chamar a atenção do meu ouvinte. Por isso, vocativo. Beleza? Pode vir qualquer parte da frase e vai ser sempre isolada por vírgula. Como é o elemento mais fácil, por isso que quase não cai em concurso. Beleza? Pode ser uma expressão animada ou inanimada. Ó, minha terra! Por onde andarão todos que te apatrinharam? Este minha terra, né? Não é uma pessoa. Entretanto, eu estou falando com a minha terra. Estou querendo chamar a atenção dela. Licença poética, né, pessoal? Ou então o cara fumou uma maconha ali. Mas, enfim, não vem ao caso. Espelho, espelho meu. Há no mundo mulher mais bela do que eu? Já viram isso, né? Então, espelho, espelho meu. Estou chamando a atenção. Espelho, espelho meu. Estou chamando a atenção do meu espelho. Esse é o vocativo. O vocativo sempre vem isolado por vírgula. Beleza? Depois, isolar predicativo do sujeito deslocado. É uma regra que quase não cai em concurso. Quase não cai, tá? Por exemplo, os jovens revoltados retiraram-se do recinto. Esse revoltados, ele é um predicativo do sujeito, tá? Denis, por que isso aí não é um aposto, por exemplo? Denis. Oi. Ali, aquele ali, o espelho, espelho meu, as 2 palavras espelho São vocativos. São vocativo? Isso, as 2 são vocativas. Tá. Beleza? Beleza. Agora aqui, ó, isolar o predicativo do sujeito deslocado. Aí tem que voltar lá na função sintática e estudar. Quase não cai em concurso, tá? O que é o predicativo sujeito? E por que não é um aposto dentro disso aqui? Os jovens revoltados retiraram-se do recinto. Porque o aposto, ele não será desempenhado por um adjetivo. O aposto não será desempenhado por um adjetivo. Se é adjetivo, não é aposto, tá? Então, os jovens revoltados retiraram-se do recinto. Ah, é uma explicação deles. Tem caráter explicativo, concordo contigo. Mas a classe gramatical de revoltados é adjetivo. Se é adjetivo, não pode ser
aposto, tá? E tu tem que voltar lá na função sintática. É uma regra que quase não cai em concurso, tá, pessoal? Assustadas, as meninas correram para o pátio à espera do professor, tá? Então, novamente, o predicativo do sujeito deslocado. O predicativo sujeito geralmente vem depois do verbo. Se vier antes do verbo, eu isolo por vírgulas, tá? Não tem sido cobrado, pessoal. Assim, ó, eu trabalho há uns 17 anos com concursos públicos e eu encontrei no que concursos uma prova, uma questão de uma prova lá do Rio de Janeiro, não me lembro de que estado era, que havia uma questão cobrando isso, tá? Fora isso, eu não vi em CESP, eu não vi em Carlos Chagas, Sesgran Rio, FAURGS, Fundatec, AOCP, Objetiva, Pódium, Ofício. Eu não vi isso cair. Só porque eu não vi não quer dizer que não tenha caído, tá? Beleza? Mas nesses 17 anos só vi uma questão até hoje cobrando predicativo sujeito deslocado. Depois, esse aqui tem caído com certa frequência, é muito importante. Isolar termos de mesma função sintática. Ou também termos coordenados entre si, é a mesma coisa, tá? Tudo sinônimo. Elementos de uma sequência ou itens de uma enumeração. Já vi cair assim em concurso, tá? Então, temos coordenados entre si. A vírgula na linha tal do texto está sendo utilizada para isolar termos coordenados entre si, para isolar elementos de uma sequência, para isolar itens de uma enumeração. Vamos lá, vamos entender o que é isso. Os jogadores, a comissão técnica e a diretoria, nós temos aqui sujeitos. Então, essa vírgula está isolando termos de mesma função sintática, certo? Tudo sujeito. Ninguém poderá levar a roupa, os sapatos, a rede. A vírgula está isolando termos de mesma função sintática, ou termos coordenados entre si, ou elementos de uma sequência, ou itens de uma enumeração. Tudo objeto direto, ou também tudo adjunto adverbial. A montanha, vírgula, as montanhas e a praia. Então, notem que aquela vírgula depois de mata está isolando elementos coordenados entre si. Beleza? Em Denis, Oi. Por que itens de uma enumeração? Porque eu estou numerando, Santiago. Olha bem. Aonde os técnicos foram? Eu estou enumerando. Eles foram à mata, eles foram às montanhas, eles foram à praia. Entendeu? Tá, entendi. Ninguém poderá levar a roupa, os sapatos e a rede. Eu estou enumerando. Sim, é como se fosse uma sequência. Uma sequência. Tá. Beleza? É tudo sinônimo. Beleza. Tá, beleza. Depois, isolar expressões explicativas. Isso quase não cai em concurso, pessoal. Muito raramente, tá? O que são expressões explicativas? Isto é, a meu ver, ou melhor, aliás, por exemplo, a exemplo, né? Também são chamadas de expressões que expressam correção, continuação, conclusão ou retificação. Quase não cai. Eu vi uma questão da FAURGS uma vez cobrar expressão retificadora, acho que era. Já te explico o que é isso, tá? Olha bem, essa artista produziu várias obras. Por exemplo, essa é uma expressão explicativa. Eu estou explicando quais são as obras. A Moeda, Minha Fé. Todos deverão trazer a licença, ou melhor, a identidade. Olha só, isso é um elemento que retificou. Todos deverão trazer a licença, ou melhor, a identidade. Não é a licença, é a identidade. Por isso que a FAURGS utilizou as vírgulas na linha tal do texto, são utilizadas para isolar uma expressão retificadora. Olha o aliás também é retificadora. Retificar é corrigir, lembram isso? A prova ficou para amanhã, aliás, depois de amanhã, beleza? Quase não cai em concurso, pessoal. Muito raramente cobrada, tá? Depois, para marcar a elipse de um verbo, tá? A elipse verbal é relativamente importante, tá? É muito fácil também, assim como o vocativo. Quase não cai em concurso. Quando cair, o aluno tende a acertar. Cara, é muito fácil isso aqui. Olha só. O que é a elipse verbal? É a supressão de um verbo anteriormente citado. Olha que legal. O gerente chegou mais cedo hoje. O frentista, mais tarde. Notem que em vez de eu repetir o verbo, o gerente chegou mais cedo hoje. O frentista chegou mais tarde. O que eu faço? Em vez de eu repetir o verbo, fica mais estilosa a frase, fica melhor se eu suprimir o verbo e colocar uma vírgula no seu lugar. Então, por que essa vírgula está sendo utilizada? Para marcar a elipse verbal. Beleza? Nós compramos as revistas. Elas, os livros. Beleza? Então, essa aqui é uma das regras mais fáceis que tem e por isso que as mais fáceis não têm sido cobradas em concurso. Beleza, pessoal? Então, as mais importantes aqui, adjunto adverbial, aposto, itens de uma enumeração.
Beleza? Esses são os mais importantes e que mais caem em concurso. Tá? Depois, isolar conjunção no interior de oração. Pessoal, isso aqui quase não cai em concurso. As bancas aqui do Sul, FAURGS, Fundatec, eu já vi cobrar, mas assim, ó, muito raramente. Tá? Eu acredito a essa regra uma importância tamanha. Entretanto, as bancas não. Então, quase não cai em concurso. Olha o que diz o comando. Isolar conjunção no interior de oração. Olha bem, nós já estudamos orações e conjunções. O que é a conjunção? É uma palavra que geralmente intermedia duas orações, certo? Então, olha bem, a conjunção... Lembra o que é a conjunção? É uma classe de palavras que serve para unir duas orações. Olha que legal. Se ela serve para unir as duas orações, onde é que ela deve vir? No início, no meio ou no final da frase? Evidentemente que ela deve vir no meio da frase, beleza? Se a conjunção serve para unir duas orações, então ela deve vir, não é que ela deva vir, tá? Ela geralmente vem no meio das orações, entre as orações. Nada mais lógico, né? Por exemplo, temos tempo disponível, no entanto, não iremos ao jogo. A liberdade é um bem inalienável, portanto, não deves privar-me disso. Então, nota que aqui a conjunção está entre as orações, que é a posição natural da conjunção, vir entre as orações. Aqui eu tenho um esquema das duas frases supracitadas, tá? Agora observa. Em algumas situações, no entanto, essa conjunção pode vir no interior da oração e, assim, será isolada por vírgula. Observe. Temos tempo disponível. Não iremos, no entanto, ao jogo. A liberdade é um bem inalienável. Não deves, portanto, privar-me disso. Notem o que aconteceu. Lembre da primeira regra da vírgula? Termo deslocado, termo virgulado. Lembram isso? Então, olha só. Deslocou, virgulou. Então, por que as vírgulas estão sendo utilizadas nessa segunda frase, Dentes? Nesse segundo grupo de frases? Temos tempo disponível, ponto e vírgula. Não iremos, no entanto, ao jogo. Essas vírgulas estão isolando conjunção no interior de oração. Leia um comando lá em cima, ó. Isolar conjunção no interior de oração. Ou seja, dentro da oração. E a conjunção, de modo geral, ela não vem dentro de uma oração. Ela vem entre orações. Entenderam, pessoal? Termo deslocado, termo virgulado. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Bom, isso acontece com todos os conectores adversativos, à exceção de mas e com todos os conectores conclusivos. Então, essa regra aqui do termo da conjunção no interior de oração vai contemplar as conjunções adversativas, menos o mas. Olha como ficaria estranho o mas. Temos tempo disponível, mas não iremos ao jogo. Temos tempo disponível, não iremos mas ao jogo. Só porque fica muito estranho, a gramática não contemplou essa regra, tá? Com o mas. Ela contemplou com todos os demais conectores. O mas não. Porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. E os conclusivos. Logo, portanto, por isso, então, por conseguinte, pois, em vista disso, destarte. Beleza? Então, se a conjunção estiver no interior da oração, duas vírgulas. Mas, Denis, por que aquela vírgula aí na primeira frase? Temos tempo disponível, vírgula. No entanto, não iremos ao jogo. Por que só uma vírgula antes do no entanto? Daqui a pouco eu te explico. Certo? Tem a ver com o outro lado da tabela aquela, da receita de bolo, né? No aspecto oracional. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se não há, vamos interromper agora, já vai cair a conexão. Estamos utilizando o Zoom, né? Não pago. Vida de professor é braba. Né? Então,